Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Pode-se classificar adequadamente as orações em destaque na alternativa. Nós temos um poema de Carlos Drummond de Andrade, que diz: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Quanto amor, né? João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se, Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. O questionamento da questão é em relação ao quê? A análise oracional do período. E como nós vamos fazer isso? Em primeiro ponto, nós vamos identificar se há subordinação, coordenação ou ambos, Primeiro ponto, quando se fala em coordenação, existem as orações coordenadas assindéticas, que são orações independentes, não unidas por um conectivo, Esse conectivo que tem por nomenclatura o síndeto, Que é a conjunção coordenativa. Nós temos também as orações coordenadas sindéticas, que tem classificações específicas. Perceba que na coordenação eu tenho uma relação semântica, uma relação de sentido, mas eu não tenho nenhum tipo de dependência de cunho sintático. Por quê? Porque essa dependência de cunho sintático, ela ocorre na subordinação. Na subordinação nós temos o quê? Nós temos sempre uma oração principal e temos uma oração subordinada, Essa oração subordinada, ela o quê? Ela depende dessa oração principal, uma coisa que não ocorre no período composto por coordenação. Existe também o período misto, que envolve coordenação e subordinação. É um período mais complexo de ser analisado, mas é aquilo. Ele se torna fundamental para ratificar o conhecimento em relação à análise da estrutura. Mas vamos logo à questão. João amava Teresa. Nós temos aí o quê? Nós temos a oração principal, João amava Teresa. Nós temos o verbo amar aí, Ele é transitivo direto, quem ama alguém, Teresa é o objeto direto. Agora perceba que depois nós temos que amava Raimundo. Nós temos esse que aí. Esse que ele atua como o que na morfologia? Muito simples, Esse que é um pronome relativo. E o que o pronome relativo faz? O pronome relativo, ele retoma um termo anteriormente citado e exerce alguma função nessa oração posposta, que amava Raimundo. Agora, se substituirmos Teresa no lugar do que, temos o quê? Teresa amava Raimundo. Então, qual a função sintática atrelada a esse que? É a função sintática de sujeito, Perceba que o que, como pronome relativo, ele está retomando Teresa e substituindo Teresa no contexto, a Teresa que está praticando a ação de quê? De amar o Raimundo, Então, o que nós temos aí? Nós temos a chamada oração subordinada adjetiva restritiva. Como eu posso afirmar isso? Muito simples. Quando eu tenho um período composto por subordinação, ou seja, eu tenho duas orações, uma dependente da outra, qual a oração principal no contexto? João amava Teresa e depois eu tenho que amava Raimundo. Essa oração que amava Raimundo, ela depende sintaticamente da outra para estabelecer sentido, porque nós temos esse termo a ser retomado Teresa, que atua como sujeito dessa oração subordinada adjetiva restritiva. Mas por que ela é restritiva? Porque eu não tenho nenhum sinal de pontuação intermediando. Perceba que dentro das orações subordinadas, nós temos as substantivas, adjetivas e adverbiais. As adjetivas, que é o que se trata a questão, elas são classificadas em explicativas e restritivas. As restritivas, como eu já disse, elas não são intermediadas por nenhum sinal de pontuação. Lembrando que as orações subordinadas adjetivas explicativas, elas são intermediadas por um sinal de pontuação, que não necessariamente é uma vírgula, pode ser um travessão também. Então devemos tomar cuidado quando identificarmos. Logo, nós temos um período composto por subordinação. Agora perceba que nós temos várias orações sequenciais, Que amava, que amava, que amava. Nesse primeiro contexto, nós temos a função de sujeito. Vamos olhar a segunda oração. A terceira, na verdade, Que amava Maria. Raimundo amava Maria. Perceba que é a mesma estrutura. O Raimundo, ele atua como o quê? Como sujeito dessa outra oração. Então, nesse contexto, você pode perceber que nós temos várias orações subordinadas adjetivas, restritivas e sequenciais,
Nós temos que amava Raimunda a primeira, que amava Maria a segunda, que amava Joaquim a terceira, que amava Lili a quarta e que não amava ninguém a quinta. Após isso, nós temos uma interrupção e nós temos, no final do poema, o quê? Pinto Fernandes, que não tinha entrado para a história. E o que acontece? Quem não havia entrado para a história? J. Pinto Fernandes. Então, o que acontece? Ele atua também como sujeito dessa oração subordinada adjetiva restritiva. Então, perceba que nós temos o quê? 6 orações subordinadas adjetivas restritivas, né? Se nós fizermos a conta, contarmos os Qs e percebemos que o que ele atua como sujeito de todas essas orações, né, a função sintática de todos esses 6 Qs que estão presentes é de sujeito, né, cada um retomando um termo diferente. Nós temos 6 orações subordinadas adjetivas restritivas. Perceba que nenhuma dessas orações está intermediada por algum sinal de pontuação. Então, não há o que se falar em orações subordinadas adjetivas explicativas, né? Então, nós já temos o gabarito que é a letra A, né? Por quê? Existem realmente 6 orações subordinadas adjetivas restritivas e nós temos o quê? 7 orações no total, né? Que tem a oração João amava Teresa, né? Em relação ao que foi grifado. Agora vamos analisar as outras alternativas. Na letra B nós temos 5 orações subordinadas adjetivas restritivas e uma subordinada adjetiva explicativa. Existe alguma oração subordinada adjetiva explicativa? Não. Por quê? Porque não há nenhum sinal de pontuação intermediando esse período composto por subordinação, que tem um pronome relativo. Não há. Então, não pode ser considerada a resposta. Na letra C, 3 orações subordinadas adjetivas restritivas e 3 explicativas. Como eu já disse, se não tem uma, não tem 3, né? Então não pode ser a resposta. Na letra D diz que apenas uma das orações é subordinada adjetiva explicativa. Negativo, não há nenhuma oração subordinada adjetiva explicativa. E na letra E, nem todas, são orações subordinadas adjetivas restritivas. Analisando o que foi grifado, realmente, em relação ao que está grifado, nem todas são orações subordinadas adjetivas restritivas. Agora, cuidado, essa alternativa ela pode induzir o candidato ao erro. Por quê? O candidato ele pode pensar muito bem que está se tratando de todo o conjunto. E quando eu tenho João amava Teresa, essa não é uma oração subordinada adjetiva. Essa é o quê? Uma oração principal em relação à segunda. Então, cuidado, tem que se atentar justamente ao que está grifado. Essa alternativa foi colocada para induzir o candidato ao erro, Então, devemos tomar cuidado. Então, a única opção possível é a letra A, né? Nós temos 6 orações subordinadas adjetivas restritivas, né? Perceba que há uma sequencialidade delas, né? E a função sintática desses Qs que estão sendo repetidos e estão retomando os termos anteriores é de sujeito, né? No primeiro, Teresa amava Raimundo, o que atua como sujeito, né? Depois temos Raimundo amava Maria, esse que também atua como sujeito, e assim acontece durante todo o período. É um período muito interessante de ser analisado, né? Então nós já temos o gabarito, né? O gabarito em concurso, letra A. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.